Olá, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de vídeos sobre dor crônica, aqui do canal Nutrição Temática. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre exercício físico no contexto das dores crônicas, e para esse tema eu chamei a Mari Coutinho, que é profissional de educação física, tem especialização na área de dor. Mari, se apresenta um pouquinho melhor para a gente? Oi, Simone, obrigada aí pelo convite. Boa noite, bom dia para todas as pessoas que estão aqui assistindo a gente no canal. Bom, como você falou, eu sou profissional de educação física, né? Me formei pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e tenho especialização em dor pelo Instituto de Ensino do Albert Einstein e sou fundadora do Espaço Mari Coutinho, Tratamento de Dor, que é um espaço aqui no Rio de Janeiro que ajuda pessoas que têm dor crônica a terem o alívio das suas dores e também a viverem melhor dentro desse contexto da dor. Além disso, eu também tenho uma especialização que eu gosto de falar um pouquinho dela, que eu fiz uma pós-graduação em psicologia positiva, e isso é muito legal porque isso me ajuda também a ajudar essas pessoas que têm dor crônica a fazerem mudanças comportamentais, a elas também conseguirem cultivar e potencializar o seu bem-estar, mesmo tendo dor crônica, né? Então, a psicologia positiva, ela me deu esse olhar aí do comportamento e do bem-estar, para que eu possa ajudar essas pessoas a terem uma vida melhor. Mari, muito legal a sua especialização. Fico muito feliz de você ter aceito o meu convite. Só contando para o pessoal um pouquinho como eu te conheci, eu me associei à Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, e aí assisti várias palestras sobre vários temas relacionados à dor crônica. Foi lá que eu descobri a Mari Coutinho. Eu sou de São Paulo, né? A Mari é do Rio. E ela tem, assim, muita experiência realmente com exercício físico para paciente de dor. E esse é um dos temas, assim, dentro da área de dor que mais me interessa. Eu já comentei com a Mari, agora eu vou contar aqui para vocês, seguidores do canal. Uma das minhas maiores dificuldades no tratamento das dores crônicas sempre foi me manter engajada num programa de exercícios físicos. Eu tenho a dor crônica desde 2013 e de lá para cá já parei muitos exercícios físicos devido ao exercício piorar as minhas dores, né? Recentemente eu comecei Pilates, um estúdio novo, faz mais ou menos um mês. Agora eu acho que vai dar certo, eu gosto muito da minha professora. E a Mari está aqui para nos ajudar, né, Mari? Sim, espero que eu possa contribuir aí para que não só você, mas todos os seguidores aqui do canal possam entender um pouquinho do papel do exercício físico no tratamento da dor, né? Porque isso que passou, que você passou, é uma realidade para os pacientes com dor crônica, né? Então, infelizmente, a gente ainda vê muitas pessoas que têm dor crônica terem dificuldade de aderir a um programa de exercício físico, né? E tem muitos motivos aí por trás dessa dificuldade que eu acredito que ao longo aí da nossa conversa a gente vai poder explorar um pouquinho mais disso. Sim, e Mari, você tem um curso também, né, com uma colega da psicologia? Sim, recentemente eu lancei um programa que se chama Programa Menos Dor Mais Vida, que esse programa ele tem exatamente o objetivo de fazer uma educação em saúde para pessoas que têm dor crônica, né? Porque a gente vê essa dificuldade que as pessoas que têm dor crônica de terem acesso à informação de qualidade para entender o que é a dor, né? Então, muitos profissionais, não só educadores físicos, mas também fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, então toda a área da saúde, a gente ainda vê uma precariedade das pessoas entenderem o que é a dor crônica enquanto doença e saberem quais são as melhores estratégias de tratamento para lidar com esse contexto da dor. Então, o programa Menos Dor Mais Vida, ele vem com o objetivo de ajudar essas pessoas a terem essas informações sobre o que é a dor crônica, o que a gente tem de evidência científica para melhorar o tratamento da dor
E a gente também entendendo que a dor ela é multifatorial, né? Que as pessoas que têm dor crônica muitas vezes elas vão ter problemas com sono, elas vão ter problemas relacionados à ansiedade. Então é uma via de mão dupla, né? Então às vezes a dor ela acaba sendo um gatilho para outras vamos dizer assim, outros problemas de saúde, e muitas vezes esses problemas de saúde acabam sendo gatilhos para uma pessoa desenvolver dor. Então, no programa a gente também fala sobre isso, a gente fala sobre sono, sobre alimentação, sobre como que a gente pode potencializar o nosso bem-estar, né? Então, até por isso o nome Menos Dor, porque a gente traz estratégias para aliviar a dor, e Mais Vida, de como que a gente pode fazer para potencializar o nosso bem-estar. E esse programa ele é um programa gravado, né? A gente usa a plataforma do Hotmart, que hoje em dia muitas pessoas conhecem, mas você compra o acesso ao programa e você assiste os vídeos da sua casa na hora que você quiser. E eu e a Dani Almeida, que é uma psicóloga que também trabalha com dor crônica, a gente tem algumas aulas ao vivo, a gente está o tempo inteiro interagindo com esses alunos ali, meio que guiando essa jornada deles dentro do programa para ajudá-los a ter uma vida melhor. Mari, isso é muito legal, porque assim, eu sou aqui de Santo André, né, ABC Paulista, e eu tenho muita dificuldade de encontrar profissionais que realmente entendam de dor. Então, o Uhum. seu curso é muito importante, porque no Brasil todo, as pessoas que não encontram especialistas em dor na região que elas moram têm essa alternativa de fazer um curso online para entender melhor sobre a dor. Enfim, né? Dor crônica é algo muito complexo aí e acaba impactando em todas as áreas da nossa vida. Sim, uma das coisas que motivou a gente a montar esse programa foi exatamente isso, né? Ver essa dificuldade que muitas pessoas têm de ter acesso a profissionais e às informações relacionadas à dor. Então, um programa online acaba facilitando as pessoas a terem acesso a essas informações e terem uma autonomia para poderem tratar as suas dores, né? Então, quem tiver interesse, a gente pode deixar depois aí na descrição do vídeo, se for possível, o linkzinho para o programa, e também, se alguém quiser mais informações, pode depois entrar lá no meu Instagram, me pedir mais informação, que vai ser um prazer aí. Com certeza, Mari, vou deixar na descrição o link do curso e do seu Instagram. Bom, Mari, vamos começar com as perguntas? Vamos lá, manda brasa. Bom, então, primeira pergunta. Mari, qual o papel do profissional de educação física no tratamento das dores crônicas? Muito boa essa pergunta. Eu gosto muito dessa pergunta porque muitas pessoas elas não sabem que o profissional de educação física pode e deve fazer parte da equipe de profissionais que estão incluídos no programa de tratamento daquela pessoa, né? Então, sempre que a gente pensa em tratamento de dor crônica, é importante a gente ressaltar isso aqui, o tratamento da dor crônica ele deve ser multiprofissional, né? Multidisciplinar, que a gente chama. Tendo médicos, fisioterapeutas, nutricionista, às vezes um psicólogo, dependendo do caso, né? Então, é muito importante que a gente tenha aí várias especialidades fazendo parte dessa equipe que vai estar dando suporte ao paciente de dor. E o profissional de educação física, ele é um desses profissionais que deve compor essa equipe, né? Então, muitas pessoas nem sabem disso. E aí fica essa pergunta que você fez, tá, mas qual é o papel do profissional de educação física dentro dessa equipe? E aí é outra coisa que eu vejo que muitas pessoas se surpreendem quando a gente fala desse assunto, porque as pessoas pensam que o papel do profissional de educação física é muito de pensar num estilo de vida saudável, né? Assim como a gente sabe da importância do exercício físico para a nossa saúde em geral, independente de você ter uma dor crônica, né? Do exercício físico pensando numa longevidade saudável, pensando na prevenção de diversas outras doenças crônicas, como hipertensão, cardiopatias, né? Então, as pessoas acham que a importância do exercício físico no contexto da dor
também é só pensando nesse estilo de vida. E não é bem por aí. O exercício físico, ele tem um papel muito mais importante no tratamento da dor, que é de ser ali eu costumo dizer que ele é parte do plano terapêutico para trazer não só o alívio da dor, mas também para melhorar as capacidades funcionais, que é as atividades do dia a dia que são importantes para aquelas pessoas, né? Então, não sei se a gente vai falar disso, já vou me antecipando um pouquinho. Quando a gente fala do exercício físico no tratamento da dor, a gente está buscando esses efeitos do exercício, desses efeitos terapêuticos do exercício. Então, todos nós somos capazes de produzir substâncias analgésicas, né? Então, quando a gente faz exercício, a gente aumenta a produção dessas substâncias analgésicas. E aí, quando uma pessoa ela tem dor crônica, o exercício físico ele vai ter esse papel de aumentar essa produção de substâncias analgésicas, tanto localmente, quando a gente está falando de uma dor localizada, uma dor no joelho, uma dor na coluna, mas também uma analgesia, uma liberação dessa substância analgésica de forma sistêmica, né, que vai ali de alguma forma ser liberada no nosso corpo todo, trazendo um alívio da dor de forma mais sistêmica mesmo, de forma mais global. Então, assim, é importante as pessoas entenderem que o papel do profissional de educação física vai ser de entender qual é o contexto da dor daquele paciente, para saber qual é o melhor exercício físico que vai ser adequado para que a gente possa ter esses efeitos positivos do exercício físico dentro do programa de tratamento daquela pessoa. Então, assim como o médico ele vai ser responsável por prescrever a dose do medicamento, né? Então não basta a gente dizer, olha, toma um medicamento tal. Para cada pessoa esse medicamento vai ter uma dose adequada, né? Uma forma de você usar aquele medicamento. E no exercício físico isso também é assim quando a gente pensa em tratamento de dor. Para cada pessoa, esse exercício físico vai precisar ser prescrito de uma forma diferente, considerando as particularidades da dor daquela pessoa. Muito bom, Mari. Como paciente, né, e conversando também, eu tenho muitas amigas que também têm dor, né? Principalmente depois que eu comecei o Pilates e a falar que eu tenho dor crônica nas redes sociais, né? Eu penso assim que o que eu sinto, né, que o exercício físico, quando bem prescrito, eu acho que ele é um ponto-chave para que a gente fique bem. E também queria trazer uma questão que, assim, aqui na minha cidade não tem especialistas na área de dor, Uhum. mas a minha professora de Pilates, ela foi estudar para conseguir me ajudar, né? E aí ela me falou assim, sim, o que a gente vai trabalhar bastante é a questão do feedback. Então, Uhum. sempre que eu te passar um exercício, você vai me dar um feedback se você está se sentindo bem realizando esse exercício, se ele piorar a sua dor, você vai me dar um feedback, e aí, se tiver qualquer problema, a gente muda. Seria mais ou menos nesse sentido, Mari, a condução do exercício físico para quem tem dor crônica? Então, sim e não. Eu acho assim que se é uma profissional que ela realmente ela ainda não tem uma especialização em dor, né? Ela não conhece como que ela pode manejar o exercício físico para ele ser um instrumento terapêutico, porque, como eu estava falando antes, quando a gente faz a prescrição do exercício físico para uma pessoa que tem dor, a gente precisa levar muitas coisas em consideração. O exercício físico ele pode ter vários efeitos diferentes e a forma como a gente vai prescrever esse exercício vai fazer com que a gente tenha um determinado resultado ou um outro resultado diferente. Então, quando a gente profissional, a gente conhece essas estratégias todas do exercício, a gente vai conseguir já fazer uma prescrição mais direcionada para aquele objetivo que a gente está querendo. Mas para um profissional que não sabe dessas informações e ainda não sabe trabalhar com o exercício físico no tratamento da dor, eu acho que já é uma grande vantagem, já é muito importante ele fazer essa escuta ativa do paciente, né, dele levar em consideração o relato do paciente
e saber fazer os ajustes para respeitar essa percepção que o paciente dele está tendo. Mas qual é o cuidado que a gente tem que ter? Por isso que eu falei sim e não, né? Então, assim, além do exercício, ele poder ser melhor prescrito quando o profissional conhece todas essas estratégias que estão por trás, os mecanismos de ação, né? Vamos dizer assim, do exercício. Então, o exercício ele vai ter várias formas de agir no organismo da pessoa para levar o resultado que a gente está buscando. Então, quando o profissional ele conhece isso, ele já vai poder fazer uma prescrição mais assertiva, né? E por que isso também é importante? Você falou assim, às vezes quando você sente alguma dor, você fala isso para ela e aí às vezes ela vai mudar o exercício ou ela vai diminuir a carga daquele exercício para que você não sinta dor. Então, mais uma vez, se ela não sabe trabalhar com exercício no contexto da dor, eu acho que é isso mesmo que ela tem que fazer. Mas uma coisa que eu falo muito, e eu tenho procurado falar mais disso nas minhas redes sociais também, é que às vezes a gente levar em consideração sentir dor para parar de fazer o exercício não é uma boa estratégia. Deixa eu tentar me fazer entender melhor. A pessoa que tem dor, muitas vezes, quando ela vai começar a fazer o exercício, ela vai sentir um pouquinho de dor mesmo, porque a dor ela já está ali presente, né? E aí, se a pessoa sente dor e fala, então vamos parar de fazer o exercício, às vezes a gente também não chega a alcançar os benefícios que a gente poderia com aquele exercício físico. Mas isso é uma coisa que só deve ser feita com quem sabe o que está fazendo. Porque senão ela pode, de fato, aumentar a intensidade de dor daquela pessoa. Tentando dar um exemplo mais prático, que eu acho que também para quem ouve a gente, né, para os seus seguidores, às vezes um exemplo mais prático facilita. Quando a gente fala de uma tendinopatia de ombro, uma pessoa está com uma dor no ombro, ela fez um exame, está com uma tendinopatia. Para a gente melhorar dessa tendinopatia, a gente precisa fazer exposição de carga, que a gente chama, né? Então, é uma exposição de carga gradativa, mas a gente precisa submeter aquele tendão à carga. E aí, quando você faz isso, num primeiro momento, é comum que a pessoa vai sentir um desconforto, ela vai sentir um pouquinho de dor para fazer aquele exercício. Mas isso dentro de um limiar, dentro de uma tolerância ali do paciente, isso pode ser respeitado, né? E a pessoa pode fazer aquelas repetições, aquela intensidade de exercício, porque ao longo do tempo, mesmo sentindo aquele desconfortozinho, a dor vai melhorar, né? Então, se a gente interrompe, olha, vamos fazer aqui 15 repetições com essa carga para fazer um determinado exercício de tendinopatia de ombro. A pessoa começou a fazer, tá incomodado, chegou na 8ª repetição, ela começa a sentir uma dorzinha. Mas eu posso pedir para ela, vamos tentar chegar ali até a 15 sem que essa dor aumente. Essa dor, ela não pode sair daquele nível basal que ela tá para um nível muito maior. Mas aquele nível basal, se for tolerável para o paciente, a gente pode fazer aquele exercício dentro daquela tolerância de dor. Porque a gente sabe que repetindo isso ao longo das semanas, expondo esse tendão a uma carga progressiva, a tendência de que aquela dor vai melhorar, porque a gente está ali conseguindo fazer toda uma reestruturação da qualidade daquele tendão e isso vai melhorar. Agora, se eu também fizer uma exposição de carga muito excessiva, aí a pessoa pode, de fato, piorar, ter ali uma intensificação da dor dela que não é desejada. Então, percebe assim, que são nuances que são importantes do profissional saber para que ele possa conduzir o exercício físico da melhor forma possível para a gente chegar nos resultados que a gente deseja. Então, Mari, precisa ter assim uma sensibilidade, né? Tanto do profissional quanto do paciente. São os dois trabalhando junto, né?
Sem dúvida nenhuma, eu acho que precisa ter essa sensibilidade. Eu acho que o profissional ele precisa ter o conhecimento necessário para trabalhar com isso, principalmente pessoas que têm dores crônicas mais intensas, né, mais complexas. Então, eu acho muito importante que o profissional de educação física ele desperte para a importância de estudar a dor, né, para que ele tenha todo o conhecimento necessário para poder fazer o trabalho dele da melhor forma possível. Mas, sem dúvida nenhuma, essa sensibilidade ela é fundamental, porque o trabalho ele não é uma coisa mandatória do profissional de educação física e nem de nenhum outro profissional de saúde frente ao paciente, né? Não é assim, olha, eu mando e você obedece, né? A gente está o tempo inteiro num trabalho que é colaborativo, onde a gente profissional, a gente tem o conhecimento, a gente tem a informação e a gente está levando isso para o paciente, mas o paciente é aquele que é dono do seu corpo e que sabe o que ele está sentindo, ele sabe qual é a resposta que o organismo dele está dando para cada estímulo que a gente está sugerindo. Então, a gente escutar o paciente, a gente levar em consideração esse autoconhecimento do próprio paciente é fundamental, assim, é parte do nosso trabalho, né? Fazer esse trabalho realmente de forma participativa, colaborativa, sempre com decisões compartilhadas, né? Eu falo muito para os meus alunos, assim, o meu papel é de ser um facilitador. Eu sou a pessoa que eu vou trazer informação, eu vou te apontar os caminhos, mas você vai o tempo inteiro decidir qual é o caminho que você vai querer seguir, da forma, com que velocidade que você vai querer seguir, né? Então é muito importante a gente ter essa sensibilidade e essa parceria mesmo com o nosso aluno. Muito legal, Mari. Bom, Mari, próxima pergunta. Dor crônica e exercício físico. Peraí, deixa eu ver minha cola. Quando, como e para quem? Vamos lá. Eu costumo dizer que quando a gente pensa na dor crônica, o exercício físico, quando é sempre. Assim, né? O repouso é o maior inimigo do tratamento da dor. Não só o repouso, mas também o sedentarismo, né? De uma forma geral. Então, o exercício físico, ele realmente é muito importante no tratamento. Então, quando a gente pensa em quando fazer exercício, realmente é sempre. São raríssimas as exceções onde a gente não vai considerar o exercício físico dentro do plano terapêutico do paciente. A segunda pergunta foi como e para quem, né? Isso, acho que o como a gente já falou um pouco, né, Mari? Em termos de como, né, só para a gente deixar amarradinho, eu acho que é muito importante a gente frisar que não tem uma única forma de fazer exercício físico quando a gente pensa no exercício físico como uma estratégia terapêutica, né? Então, o exercício ele vai ser importante enquanto estilo de vida. Então, é muito importante que a pessoa seja uma pessoa ativa, isso já vai trazer muitos benefícios para ela, pensando no tratamento da dor. Mas o exercício ele está muito além disso, ele deve ser uma estratégia terapêutica mesmo. Então, eu até costumo dizer, né, que o exercício físico é aquela frasezinha que muita gente já conhece, que ele pode ser um remédio ou ele pode ser o veneno, né? Então, a frase é: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E quando a gente pensa no exercício físico para o tratamento da dor, essa frase ela é perfeita, porque quando a gente pensa no como fazer o exercício, tem muitas variáveis que precisam ser consideradas para a gente ter o efeito que a gente deseja do exercício físico como um remédio no tratamento da dor. Se essa dose do exercício ela for inadequada, infelizmente esse exercício pode virar o veneno dessa pessoa, né? Então é importante a gente falar aqui para quem está aqui assistindo o seu canal, está aqui no seu assistindo esse vídeo, que o exercício físico ele vai variar dependendo de qual é a sua queixa de dor, quais são os fatores que estão associados à sua dor, né? Porque o objetivo do exercício, ele também não é só de diminuir a intensidade da dor.
muitas vezes o objetivo do exercício físico vai ser de fazer com que a pessoa perca o medo de fazer um determinado movimento, né? Porque é muito comum, às vezes, as pessoas desenvolverem um comportamento de medo e evitação frente a um determinado movimento quando ela tem dor crônica. Às vezes, o papel do exercício físico vai ser de fazer com que a pessoa volte a fazer alguma atividade do dia a dia dela, que ela deixou de fazer por causa daquela dor, né? Então, o que eu vejo lá no consultório, né, muitas pessoas chegam falando que já não pegam o filho no colo, de que já não carregam as compras do mercado, elas deixam de fazer coisas que fazem parte do dia a dia delas, às vezes uma atividade de lazer, uma atividade recreativa, né? Então ela gostava de correr, gostava de praticar algum esporte, e as pessoas deixam de fazer essas coisas em função da dor, né? Então, quando a gente pensa no como, a gente tem várias estratégias que a gente pode utilizar para que o exercício físico ele traga não só o alívio da dor, pensando na intensidade, né, nesse efeito dele enquanto substância analgésica, mas também para ajudar as pessoas a voltar a fazer essas atividades do dia a dia, a fazer com que elas percam o medo e tenham uma autoeficácia maior. E isso sem falar de todos os efeitos do exercício na qualidade do sono, na regulação emocional, em diversos outros efeitos aí que o exercício ele pode ter também no tratamento da dor dessa pessoa. Mari, te interrompendo um pouquinho, você falou dessa questão da gente deixar de fazer algumas coisas, né? E aí eu estava pensando aqui em mim. Hoje eu ainda estou numa fase, né, do tratamento que, por exemplo, eu não consigo carregar sacola de supermercado com muito peso. Só o marido carrega as que estão pesadas e eu vou só com as levinhas, porque senão piora a minha dor. E, assim, o esporte que eu sempre amei fazer foi artes marciais, né? Eu treinei um tempo de karatê e um tempo de Kwang-do. E Ah, eu que legal! Kwang-do é um Kung Fu vietnamita. E eu parei, na verdade, o Kwang-do principalmente, que eu acabei gostando mais do Kwang-do do que o karatê, porque assim, eu treinei 2 anos. No meu primeiro ano, como eu era faixa branca, era mais formas, treino de chutes, alongamento, então acabava melhorando minhas dores, né? Tinha uns exercícios também de torção, de defesa pessoal, que acho que dava uma alongada no tendão e melhorava minhas dores. Só que conforme eu me graduei, começou a ter exercício de projeção, igual de judô. E aí me destruiu. E infelizmente, professores de artes marciais, a maioria não tem formação na área da saúde, eles acabam não entendendo pacientes de dor crônica. E eu, assim, é uma coisa que eu amo muito, que eu gostaria de treinar, e eu até então eu pensava que eu nunca poderia voltar. Você acredita que algum dia eu vou poder voltar? É algo difícil de se falar? Não, eu não acho difícil de se falar. Eu acho que qualquer pessoa que tem dor crônica, ela pode voltar a fazer uma atividade que ela goste, né? Então, a minha resposta para você, eu acho que é super possível você voltar a fazer essa atividade que é prazerosa para você, né, pelo que você trouxe aí, parece ser importante para você. Me senti uma ninja. Mas vou te mandar umas fotos. Legal, vou adorar. E aí, o que é importante, Simone, é que e aí eu volto na sua pergunta de qual é o papel do profissional de educação física, é que isso é uma das estratégias que a gente utiliza no atendimento de uma pessoa que tem dor crônica. Então, o educador físico, ele vai ajudar você a fazer o que a gente chama de exposição gradativa à atividade. Isso vai passar por uma educação em dor, para você entender o que está acontecendo com o seu corpo, o que de fato pode prejudicar a sua dor, o que talvez não prejudique a sua dor, mas que por algum motivo você associa a sua piora de dor àquela atividade. Então, tem diversos aspectos dessa educação em dor que vai ser importante para você se sentir segura para fazer essa atividade.
E aí a gente também vai fazendo essa estratégia de exposição gradativa, que é você ir lá fazer um pouquinho do exercício com os movimentos que você se sente segura. Depois a gente vai ampliando isso para aquelas atividades que você já não se sente tão segura assim, mas que você já entendeu que você pode fazer, né? Se realmente a gente entender que dentro do seu contexto da dor aquilo não vai trazer nenhum malefício para você. Então, pelo pouquinho que você já me contou da sua história de dor, né? Que é uma dor predominantemente ali orofacial, com uma dor ali de trapézio, de tensão, eu não vejo por qual motivo um exercício de projeção por si só vai piorar a sua dor, né? Então, é super possível. Então, isso é uma construção que o profissional de saúde vai fazendo junto com o seu paciente para que torne possível o retorno daquela atividade que é prazerosa para ele. Então, tem duas coisas. Agora, até me lembrei de uma outra coisa. Então, uma é essa exposição à própria atividade, né, que eu acho que isso é o mais importante para que você possa voltar a fazer a atividade. E tem uma outra coisa que faz parte dessa caixinha de ferramenta que eu costumo dizer, né, que a gente, profissional, a gente quer dar uma caixinha de ferramenta para o nosso cliente, para o nosso aluno, para que você possa autogerir a sua dor, né? E uma outra coisa que é muito importante dessa caixinha de ferramenta é você saber o que você pode fazer quando você tem um aumento de dor. Então, assim, vamos supor que você foi lá fazer atividade, a gente entendeu que aquilo não é arriscado para você, que você pode fazer, e a gente está fazendo essa exposição gradativa. Mas aí chegou um determinado dia e por algum motivo qualquer, você teve um pouco mais de dor após fazer aquela atividade. Vai ser muito importante você saber o que fazer naquele dia. A gente chama isso de plano de gerenciamento de crise. Então, você precisa saber quais são as estratégias que te trazem alívio, quais são as estratégias que vão fazer com que você melhore rápido. Até mesmo você entender que aquilo não significa que você se lesionou, que você aumentou algum problema aí da sua dor, que aquela crise ela está relacionada com outros aspectos. Então, tudo isso é muito importante para que as pessoas saibam lidar com o contexto de dor delas e possam fazer as coisas que são importantes na vida delas. Muito legal, Mari. Vamos montar esse plano aí para você voltar a fazer a sua luta marcial. Ai, eu amei. E vou até mandar o vídeo depois para o professor, né? Tem o mestre, né, que eu fazia as aulas coletivas com ele, que é uma aula mais pesada, mas tem um dos professores que eu fazia algumas aulas particulares com ele. E aí eu acho que a gente consegue fazer essa exposição gradativa. Ah, vai ser muito legal. E eu me coloco super à disposição aí para ajudar o professor com algumas informações, né, que possam facilitar esse processo aí de vocês. Mas acho legal também a gente frisar aqui a importância de você, enquanto aluna e paciente de dor, ter esses conhecimentos para que você também possa, junto dele, fazer essa exposição gradativa, né? Eu costumo dizer que o plano de exposição gradativa, ele é seu, né? Então, a partir do momento que você tem essas informações, você, junto dele, vai conseguir, sem dúvida nenhuma, voltar e fazer essa atividade. Muito legal. Ainda Conta, bem que conta comigo para isso. ainda bem que eu elaborei essa pergunta, né? Porque você vê, mesmo sendo da área da saúde, eu tinha um conhecimento que estava um pouco distorcido, né, Mari? E é muito comum as pessoas pensarem que o exercício físico ele tem só essa finalidade ou do estilo de vida saudável, como eu falei lá no início da nossa conversa, ou mesmo quando elas consideram o exercício para o gerenciamento da dor, elas pensam que o objetivo do exercício é só de diminuir a intensidade da dor. E não é isso, né? Tem muito mais coisa que o exercício pode trazer de benefício nesse tratamento. E existem muitas estratégias para a gente conseguir chegar nesses resultados, né? Então, é muita coisa legal mesmo que a gente pode se beneficiar e para proporcionar isso para os pacientes. Sim, amei. Bom, então a gente falou o quando,
o como e agora o para quem. Eu acho que o para quem é para todas as pessoas que têm dor crônica, né? E eu acho que quando a gente pensa por para quem, é importante a gente pensar, que eu acho até que eu já falei um pouquinho disso, que para cada tipo de dor, para cada queixa de dor, a prescrição ela pode ser diferente. A gente não tem um único tipo de exercício físico que vai servir para todas as pessoas que têm dor crônica. Então, quando eu penso para quem, me faz pensar muito assim, qual é a queixa que essa pessoa traz, né? Qual é a dor dela, qual é o tipo de dor que ela tem, quais são os outros aspectos que estão relacionados a essa dor. Então, essa pessoa tem medo de fazer algum movimento, essa pessoa tem algum outro problema de saúde associado a essa dor, né? Então, ela é uma pessoa que tem uma ansiedade, uma depressão, ela tem problema de sono, ela não tem, né? Então, para quem é a gente saber que a dor ela é multifatorial. Ela vai ter diversos aspectos que vão fazer parte dessa história de dor dessa pessoa, e tudo isso precisa ser considerado quando a gente pensa na prescrição do exercício físico. Mari, eu acabei adiantando a próxima pergunta e perguntei um pouquinho diferente, mas o que eu tinha planejado era o seguinte: Mari, eu estou com dor, estou com crise de dor, uma dor muito forte. Eu posso fazer exercícios ou eu devo repousar até a dor melhorar? Muito bom, eu acho muito legal falar sobre isso, e mesmo a gente já tendo falado um pouquinho, acho que é sempre válido reforçar, porque as pessoas ainda acreditam que quando elas estão com dor, que elas devem repousar, né? Que o repouso acaba protegendo o seu corpo, né? E na maioria das vezes, né? Eu não vou falar sempre, porque a dor tem muitas peculiaridades, mas na maioria das vezes o exercício físico ele vai trazer benefícios para o alívio da dor e para o tratamento daquela dor, mesmo numa crise. Então, quando a pessoa ela está numa crise, ela pode ter muitos benefícios com o exercício físico. E aí é importante a gente frisar que a pessoa ela precisa conhecer sobre quais são os limites dela, qual é o tipo de exercício físico que vai trazer esse benefício de alívio da dor para ela, para que ela possa, de fato, fazer o exercício da forma mais adequada para ela ter aquele alívio daquela crise dela. E isso também é importante, né? Eu estou falando aqui muitas vezes da importância da educação em dor para pessoas que têm dor crônica, porque quando a pessoa também ela entende que dentro do processo de dor dela, ela vai ter essas crises, que essas crises elas são inerentes à história da dor, e que essa crise ela não está relacionada com uma lesão que aumentou, ela não está relacionada com o fato da pessoa ter se machucado mais, né? Aquela crise ela acontece quase que aleatoriamente, como uma história da dor. É claro que às vezes tem alguns gatilhos que a gente consegue reconhecer esses gatilhos, mas muitas vezes essas crises elas aparecem sem que a gente tenha um gatilho muito claro associado àquela intensificação da dor. E isso, quando a pessoa entende isso, ela entende que ela pode continuar a fazer as coisas que ela estava fazendo antes, independente daquela crise. O desafio é sempre fazer com que a pessoa que está com dor, né, ela queira se expor ao exercício. E aí isso foi que a gente falou um pouquinho ali, né? Eu acho que o papel do profissional é muito esse, de fazer com que o aluno tenha essa segurança, essa confiança de que o exercício ele vai trazer benefícios para aquela crise e não piora do quadro. Sim, porque quando a gente tá com dor, né? Como eu sou paciente de dor, eu sinto, a nossa vontade é fazer alguma coisa assim, ficar quietinho. Ou uma coisa mais passiva, né? Uma massagem, uma terapia manual, uma coisa assim. Sim. Ou não fazer nada, né? Ficar só no cantinho ali, descansando. E aí, assim, né? A gente falou lá na minha apresentação da minha especialização em psicologia positiva. Eu acho que nessa hora é legal a questão comportamental, né? Porque uma pessoa, para ela ter motivação para fazer alguma coisa, ela tem que entender o propósito daquilo.
Sim. né? Então, assim, a pessoa não vai ter motivação para fazer exercício físico quando ela está numa crise, se ela nunca experimentou o benefício do exercício na dor dela, ou se ela não conhece os efeitos do exercício físico na dor dela, ou se ela não tem confiança naquele profissional que está acompanhando ela. Então, eu acho que são muitos aspectos que precisam ser considerados e que também é papel do profissional de saúde, não só do educador físico, mas de outros profissionais que possam estar envolvidos no tratamento daquela pessoa, né? Para que ela tenha esse conhecimento e ela, a partir disso, se sinta motivada a fazer o exercício como uma forma de aliviar aquela dor, né? Diminuir a intensidade daquela dor. Então, eu já não sei mais se a gente já falou exatamente sobre isso, mas ao invés da pessoa tomar uma dose a mais de remédio, ela vai ter essa substância analgésica toda através do exercício físico, né? E o que é muito bom, né, Mari? Porque a gente que tem dor crônica, se acaba tomando muito remédio, acaba afetando o estômago, o intestino, o que é ruim, né? Exatamente, todos os efeitos adversos, né? O exercício físico, ele tem isso de bom, né? Ele tem poucos efeitos adversos. Eu não vou dizer nenhum, porque como a gente também falou lá no início do vídeo, se ele não for prescrito da forma correta, a pessoa também pode ter um aumento da dor com o exercício, mas considerando que a prescrição vai estar sendo feita de forma adequada, o exercício não vai ter nenhum efeito adverso indesejado, né? Eu acho que isso é uma das grandes vantagens do exercício, sem dúvida nenhuma. Sim, e pela minha experiência, assim, eu já tive várias crises de dor desencadeada por exercício, né? Principalmente de carga ou quando exercício de mobilização por fazer muita repetição. Uhum, Mas isso não piorou lesão. uhum, O meu cérebro entendeu como se fosse uma ameaça e me gerou uma crise de dor. Então, uhum. foi um efeito colateral ruim, porque me causou dor, mas ele não me causou lesão, né? Sim. Então, não seria um efeito colateral tão ruim, né, Mari? Sim. Eu acho que não é tão ruim pensando que não lesionou nada, né? Mas a pessoa que tem dor, ela também não quer experienciar uma crise de dor, né? Não. Então, e aí eu vou pegar o gancho dessa sua fala para falar assim da importância dos profissionais e fisioterapeutas, educadores físicos, que geralmente são os profissionais que prescrevem exercício, deles entenderem e estudarem sobre dor, porque a pessoa que tem dor, né? Você falou, meu cérebro entendeu aquilo como uma ameaça, né? Então, o cérebro da pessoa que tem dor, ele é um pouquinho diferente do cérebro de uma pessoa que não tem dor. Então, a gente tem alguns processamentos lá a nível cerebral que vão ser diferentes. Então, a gente, quando vai fazer uma avaliação de um paciente com dor para prescrever o exercício, a gente avalia uma série de possíveis alterações nesse sistema nervoso, porque essas alterações elas precisam ser consideradas na prescrição do exercício. Então você falou assim, às vezes quando eu faço muita repetição, vou falar aqui um termozinho técnico que para as pessoas que estão assistindo a gente podem não entender muito, mas eu vou tentar explicar de uma forma simples para que todo mundo entenda. Uma dessas alterações neurofisiológicas que podem estar acontecendo lá no nosso sistema nervoso é o que a gente chama de somação temporal. A somação temporal nada mais é do que, conforme você vai dando mais estímulo, né, você vai repetindo aquele estímulo, você vai amplificando esse sinal de ameaça, que é o que faz o nosso cérebro enviar uma resposta de dor. Né? Então, o nosso cérebro, ele manda uma resposta de dor conforme a percepção de ameaça que ele tem. Se a ameaça é muito grande, ele vai entender aquilo como perigoso e vai mandar uma resposta de dor para proteger a gente. A somação temporal é uma amplificação desse estímulo de ameaça. E a gente consegue avaliar isso no consultório. Então, se eu pego um paciente, eu avalio ele, eu vejo que ele tem somação temporal, eu não posso prescrever muita repetição para ele. Nossa, muito interessante, porque assim, eu tenho um conhecimento de exercício e dor, mas o meu conhecimento, ele é muito mais
tácito, né, conhecimento de vida, do que Uhum, científico. E uhum. aí, sempre que eu vou para um profissional novo, eu falo: olha, se eu fizer esse exercício, eu consigo fazer pouca repetição. Se eu fizer mais do que tal número, piora. E aí, às vezes, eu falo igual eu falei aqui, né? Ah, porque o meu cérebro entendeu. Eu acho que eles acabam achando um pouco engraçado por não serem da área, né? Sim, e às Mas vezes assim, nem entendem exatamente, acham que é doideira da sua cabeça. Ah, né, como que já o que eu sou exercício, se doida. for 10 repetições, não faz mal, se for 15 faz mal. De repente, para o profissional que não entende essas alterações neurofisiológicas, aquilo nem faz muito sentido, né? Mas faz todo sentido. E não só para educador físico, com fisioterapeuta, eu acabo tendo esse mesmo problema. Eu já deixei de fazer exercício em muitos lugares pelo fato dos profissionais não me ouvirem, né? Porque Uhum, talvez eu não soube explicar corretamente, né? Por não ser da área de exercício, e as pessoas não entenderem, né? sim. Mas, enfim, é muito legal a gente saber que tem essa explicação, né? Tem essa explicação e tem muitas outras coisas. Então, quando eu falei que o cérebro é um pouquinho diferente, né? A gente já falou aqui ao longo do nosso vídeo que um dos efeitos do exercício é de produzir substância analgésica. Algumas pessoas que têm dor crônica, elas não produzem essa substância analgésica. É como se a farmáciazinha interna dela já tivesse esgotado, Eu sabe? acho que essa aí sou eu. Ela já produziu, ela já trabalhou tão intensamente, porque está sempre com dor e ela está sempre ali trabalhando, tentando gerar uma analgesia, que você esgota ali, né? Falando de uma forma simples aqui para todo mundo entender. E aí a gente precisa ter alguns cuidados no exercício para que o exercício não piore a dor dessa pessoa, porque se eu vou fazer o exercício para ele liberar a substância analgésica e aí ter o alívio da dor, e aí eu faço o exercício, essa pessoa não produz essa substância analgésica, é nessa hora que a pessoa vai piorar da dor com o exercício. E aí, quando eu sei disso, eu preciso usar de algumas estratégias para conseguir fazer com que o exercício restarte essa produção de substância analgésica. E aí tem algumas estratégiazinhas que a gente se utiliza para que isso aconteça. E tudo isso a gente consegue avaliar, né? Com uma boa avaliação, a gente tem essas respostas para saber quais são esses cuidados que a gente precisa ter na hora da prescrição do exercício para uma pessoa que tem dor. Muito legal, hein, Mari? Eu acho que vocês e a sua equipe precisam montar um curso para os profissionais do movimento, né? Porque eu acho que os profissionais de movimento não têm esse conteúdo na grade curricular da faculdade e nas pós-graduações eu acredito que também não tenha, né? Também não tem. Mesmo na pós-graduação que eu fiz, do Einstein, que é referência, né, no Brasil todo, é, fala-se muito pouco de exercício físico, né? Aliás, eu te diria que não fala nada, assim, né? Então, eu fui olhar a pós do Einstein, aí dei uma olhadinha na grade curricular, ela é muito cara, né, Mari? Sim, é um curso Eu, bem eu caro. falei assim para o meu marido, eu acho que não vale a pena eu fazer, porque como eu fiz mestrado e doutorado, eu tenho autonomia para estudar a fisiologia humana, a fisiologia da dor, de forma autônoma, né, Uhum, autodidata. Porque eu acho que não vai abordar a nutrição lá, né? uhum. E aí, para um curso, para mim, valer a pena, teria que ter um nutricionista com experiência clínica prática para me passar a experiência dele, né? Uhum. Porque a teoria eu consigo pegar os artigos e estudar sozinha. Sim, mas eu vou até te dizer, na minha pós do Einstein, a gente teve aula de nutrição em dor com uma nutricionista clínica que ela Ai, trabalha e foi bem legal, foi bem nossa, me passa o interessante. nome dela. Depois te passo o nome dela, mas a gente não teve de exercício físico, Olha só, não né? acredito. Né? Então, Então, provavelmente não tem educador físico, ou se tiver, tá nas pós de outros estados, né? mas eu acho que não tem, porque eu conheço bastante esse mercado e nas pós-graduações, falando disso que a gente está conversando aqui, não tem. Às vezes, alguns fisioterapeutas que dão aula, eles falam,
da importância do exercício, de o quanto que o exercício ele vai liberar essas substâncias analgésicas, vai fazer tudo isso que a gente está aqui conversando, mas não se ensina sobre como aplicar isso no dia a dia, né? Então, como que eu estou ali com o meu paciente na minha frente, como que eu faço essa prescrição, quais são todas as estratégias que a gente tem à nossa disposição para que a gente consiga, de fato, implementar isso na rotina de exercício físico do nosso paciente. Isso é uma coisa que realmente não é falada. E eu acho que um dos motivos disso é de que as pós elas ainda são predominantemente ocupadas por médicos, e aí eles não têm muito interesse de saber disso. E aí fica assim uma provocação aqui de que eu acho que é importante a gente estar lá sentado na cadeira, sabe? Porque enquanto essas pós-graduações elas só tiverem alunos médicos, eles também não vão incluir esses outros assuntos dentro da grade, porque não é do interesse. Eu acho que é muito importante que seja do interesse de todos, porque também, assim como está sendo uma surpresa para você, né, hoje com esse nosso bate-papo aqui, eu tenho certeza que seria para muitos outros profissionais que estariam lá nessas aulas das pós-graduações, saber que o nosso trabalho ele é tão amplo e tão específico, né? Porque o próprio profissional, muitas vezes ele entende que o exercício físico ele vai ter um papel assim, como a gente está falando, de estilo de vida, de que não, é importante para que a pessoa não perca as capacidades funcionais dela, mas eles não entendem que isso é muito mais profundo, né? Então, eu acho que é um processo de educação não só do paciente, do público leigo, mas também dos profissionais que ainda enxergam isso de uma forma um pouco deturpada. Mari, a sua prescrição de exercício, você foi aprendendo sozinha a fazer a prescrição? Sim, muito PubMed. Isso. E para quem Porque... não sabe o que é PubMed, né? O PubMed é a nossa biblioteca, né? Onde estão lá os artigos científicos, né? Então, toda a base do que eu sei da dor, ela já veio de um estudo muito autodidata. Eu, durante muito tempo, fui resistente a fazer a pós-graduação também. Eu achava que eu não precisava, porque eu também tenho uma facilidade de buscar as fontes científicas, de estudar de forma autodidata mesmo. Então, eu já trabalhava com dor há muito tempo quando eu fui fazer a pós do Einstein. E eu confesso que eu fui fazer a pós do Einstein muito para validar esse conhecimento, porque as pessoas falavam assim para mim: você é especialista em dor, mas você fez a sua formação onde? Aí eu falava: lendo artigo científico. E assim, infelizmente, as pessoas não valorizam isso, sabe? As pessoas acham que você só é um bom profissional quando você tem um diploma ali para mostrar, você tem o título ali, né? E aí, depois de muitos colegas insistirem: Mari, você vai receber muito mais indicação se você fizer após, e eu preciso confessar que isso de fato aconteceu. Eu já recebia muita indicação de colegas e tudo mais, mas depois que eu fiz a pós, que eu tinha o título de especialista em dor, né, as pessoas começaram a me enxergar mais dessa forma e o meu networking aumentou muito com isso, né? Então, eu encorajo você a fazer a pós. Eu acho que vale a pena, assim, muito para você ampliar o seu networking, mas também para que você possa ser uma voz lá dentro da importância da nutrição dentro do tratamento da dor. Amei, e a gente acabou saindo um pouquinho do assunto, mas foi muito legal, né? Isso aqui não estava planejado, mas é muito legal também para os profissionais que estão assistindo a gente, porque assim, na nossa área da saúde, né? Principalmente os médicos, eu acredito que eles sejam bem valorizados, mas os não médicos, nós somos muito desvalorizados, e a maioria dos empregos, na verdade, não são bem remunerados. Fica até como um alerta, né, de como a gente conseguir mais valorização e até sermos melhores remunerados, né, Mari? Sim, com certeza. Isso muda bastante, assim, né? Eu acho que hoje, com esse posicionamento que eu venho
criando, né, de uma profissional educadora física especialista em dor, as pessoas reconhecem mais o meu trabalho, valorizam mais o meu trabalho. Eu falo que é uma sementinha, né? A gente vai plantando, vai regando, mas sem dúvida nenhuma de que ter a pós-graduação ainda é visto assim como um diferencial. E o conhecimento, né? Porque também não adianta você ter o título e você não ter o conhecimento, porque isso rapidamente é percebido pelas pessoas também. Então, eu acho que é muito importante a gente continuar sempre se atualizando, estudando, procurando, né? Que a ciência ela está o tempo inteiro em construção, que se falava mês passado, né? Mês passado é exagero, mas às vezes uma coisa de 2, 3 anos atrás já não é mais o que a gente faz hoje, né? Então, a ciência ela é muito viva, né? Então, Sim, a gente tem que estar o tempo inteiro se atualizando. muito bom. Bom, Mari, a próxima pergunta. Eu tenho lesão, por exemplo, nos tendões, e por isso eu preciso fortalecer os músculos associados dessa articulação que está lesionada, né? Esse será o objetivo do treino? E aí eu já queria pegar o gancho e dar o meu exemplo, né? Um problema que eu enfrento muito, assim, com dores, né? Tanto profissionais de educação é explicar para eles que eu não quero ficar forte e ganhar massa muscular. E eu só quero não sentir dor, né? Pensando nesse paciente que tem lesões, né? E que, no meu caso, na minha avaliação, dá que eu tenho um déficit muscular mesmo, né? Eu preciso Uhum. ganhar massa muscular. Mas, assim, eu sou saudável, é do meu biotipo mesmo, ter pouca massa muscular. E esses seriam os objetivos do treino: ganhar força, fortalecer esses músculos e ganhar massa muscular? Uhum. Eu acho que é muito legal a gente falar disso, porque ainda é muito comum, tanto profissionais de saúde quanto o paciente, acharem que o objetivo do tratamento é fortalecer, né? E não só fortalecer, às vezes ganhar amplitude de movimento, né? Que a gente também fala muito dos encurtamentos de amplitude articular. Então, isso vem muito de uma visão equivocada sobre a dor, né? Então, você até na sua pergunta falou assim: ah, tem uma lesão de tendão, né? E a primeira coisa que eu acho importante falar é que muitas vezes não existe uma lesão propriamente dita, né? Então, mesmo quando a gente está falando de uma tendinopatia, quando a gente está falando. E aí, mais uma vez, eu vou falar os nomes aqui que são conhecidos do público, né? Então, assim, uma condropatia, por exemplo, né? Aquela pessoa que tem um desgaste na cartilagem do joelho. Então, é super comum as pessoas chegarem: oh, eu tô com condropatia, meu médico falou que eu preciso fortalecer o meu músculo da perna. E as evidências científicas mostram pra gente que não é o fortalecimento que vai trazer o alívio da dor. Não é o fortalecimento que vai trazer a melhora daquele quadro. Né? Então, quando a gente pega pessoas que têm tendinopatias, condropatias e diversas outras dores crônicas, lombalgia, essas dores elas não estão associadas a uma fraqueza muscular, a uma diferença de simetria, né? Então, muitas vezes as pessoas falam dessas assimetrias como sendo também as causas da dor, ou então uma perda de amplitude articular. Então, todas essas questões, elas estão muito associadas ao que a gente fala de um modelo cinesiopatológico, onde a gente associa aquela dor a essas alterações biomecânicas, a essas alterações que estão relacionadas à estrutura do nosso corpo. E hoje a gente sabe que a gente precisa ter um olhar mais voltado para o que a gente chama de modelo biopsicossocial, onde a gente entende que podem ter questões físicas fazendo parte dessa história de dor,
Mas essa história de dor, ela também traz com ela fatores psicossociais, né, que são fatores relacionados às nossas emoções, estresse, ansiedade, medo, às vezes um comportamento, como a gente falou, aquela pessoa que já não carrega mais a sacola do mercado. Então, uma série de coisas que estão associadas àquela experiência de dor que também precisam ser levadas em consideração. E aí, quando a gente começa a entender a dor através dessa perspectiva mais ampla, biopsicossocial, não faz muito sentido a gente pensar que o tratamento é corrigir aquelas alterações cinesiológicas, né? Então, o tratamento ele não vai ser fortalecer, ele não vai ser de ganhar amplitude articular, ele não vai ser de melhorar algum alinhamento da postura, né? Então, tudo isso já foi refutado pela ciência. A ciência já provou para a gente de que essas alterações elas não estão relacionadas com as dores crônicas. Então, de forma objetiva, não. O objetivo do treino, do exercício, não vai ser fortalecer, não vai ser ganhar massa muscular, nada disso. O efeito do exercício físico no tratamento da dor, ele vai ser outro, e eu acho que a gente já explorou bastante desse assunto aqui, né? Então, a gente consegue liberar substância analgésica, a gente consegue gerar um alívio da dor também por aprendizagem de movimento, a gente consegue melhorar o alívio da dor quando a gente melhora o medo de fazer um determinado movimento. Então, o exercício físico ele vai ter diversos outros efeitos para que a gente alcance essa melhora da dor, que não é através do fortalecimento muscular. Muito bom. Eu gostei dessa notícia, né? Porque eu não me sinto bem, né? Evoluindo as cargas. Uhum. O médico ortopedista que está me acompanhando, ele até me orientou. Se você não se sente bem aumentando a carga, vai fazendo com um quilinho, né? Uhum. E aí, mais uma vez, eu volto a falar da importância do profissional que está atendendo uma pessoa com dor, ela conhecer desses mecanismos de ação do exercício físico. Porque eu acho que é importante eu falar disso, né? Às vezes o paciente com dor, ele também não quer fazer um exercício físico muito intenso, né? Porque ele acha que aquilo pode ser prejudicial para ele. Mas o que a gente tem na literatura é que quando a gente precisa dessa analgesia que a gente está falando, né, de produzir essas substâncias analgésicas, a gente só produz essa substância analgésica com exercícios moderados e intensos. Então, às vezes, a gente vai precisar levar esse aluno a fazer um exercício físico um pouco mais intenso, né? E aí a importância do profissional ele ter as informações necessárias da avaliação física daquele paciente para saber até onde ele pode ir e ouvir o relato do paciente também, porque a gente também não tem uma bolazinha de cristal, sabe? Então, às vezes a gente quer prescrever um exercício mais intenso para conseguir esse efeito analgésico. E como é que eu sei o que é o suficiente para você, Simone, liberar a substância analgésica? A gente precisa experimentar, né? E aí tudo isso é conversado com o aluno. Olha, a gente vai fazer um exercício um pouco mais intenso hoje. A gente até tem alguns instrumentos de avaliação que a gente usa para fazer essa medição. Mas para a gente fazer, inclusive, essa medição, eu preciso levar você nesse lugar. E às vezes, quando eu levo você nesse lugar, você vai experimentar um pouquinho mais de dor naquele dia daquela avaliação. Mas aí, a partir do momento que eu entendo essa medida, né, que eu tenho essa informação, a partir disso a gente já sabe, então a gente agora vai fazer o exercício sempre até esse limite de tempo, até esse limite de repetição ou até esse limite de carga, né? Então a gente tem aí todos os parâmetros necessários para a gente conseguir fazer uma prescrição adequada. Mara, agora que você comentou isso, eu lembrei que assim, né? Eu acho que uma falha na minha prescrição de exercício foi a evolução muito rápida da carga, só que eu percebo assim também que quando é halter e caneleira, a minha evolução de carga é mais lenta. Quando eu vou para equipamento de pilates, que é mola, eu consigo evoluir mais rápido. É Uhum. curioso, né?
É Não curioso? sei o porquê, mas comigo funciona assim. Uhum. É porque assim, né, tem muitos parâmetros que a gente precisa levar em consideração. Então, se o exercício é localizado, se o exercício é um exercício mais global, se é um exercício de característica mais aeróbica, se é um exercício de característica mais de força localizada. Então, tudo isso pode mudar a sua resposta àquele exercício físico, né? E aí, tudo isso, a gente, quando está prescrevendo o exercício, a gente leva em consideração para chegar nos resultados que a gente quer. Então, voltando ao que a gente tinha falado lá da somação temporal, por exemplo, se eu tenho um aluno que ele tem somação temporal, vou pegar o seu caso, você tem uma dor aí de trapézio e tudo mais, vamos supor que a gente fez uma avaliação e a gente descobriu que você tem somação temporal, que é bastante comum Provavelmente eu disso tenho. acontecer, né? E pelo seu relato, me parece que você tem de fato, né? Quando você... Eu falo que eu sou uma paciente complexa, porque eu já tentei várias terapias e parece que a maioria das coisas, assim, não funcionam comigo, e com outras pessoas já funcionaria. Porque é muito individual mesmo, né? Então a gente precisa fazer essa avaliação bem criteriosa para a gente poder ter os parâmetros adequados para fazer a prescrição para cada pessoa. Por isso que eu falei, para cada pessoa vai ser diferente as estratégias que a gente vai utilizar do exercício para atingir o resultado que a gente quer. Então, voltando ao seu exemplo, pelo relato que você me dá, de que conforme você faz mais repetição, você percebe que você piora. Se você faz um exercício com halter, às vezes você piora. Se você faz um exercício com mola, nem sempre você piora. Me faz acreditar, né, que de forma hipotética, é uma hipótese, que você tem esse fenômeno que a gente chama de somação temporal. Então, se você tem essa somação temporal, eu poderia preferir fazer exercícios mais sistêmicos com você. Então, ao invés de eu fazer exercício muito localizado ali para o seu braço e com repetição, que eu vou estar potencializando essa ameaça, né, para você, eu poderia me utilizar de exercícios mais sistêmicos, que a gente chama, né? Então, botaria você para fazer um circuitinho metabólico, fazer uma bicicleta, alguma atividade mais aeróbica mesmo, que isso faria com que você liberasse substância analgésica, essa substância analgésica ia diminuir a sua intensidade de dor, e isso de forma regular, de forma constante, iria diminuir essa sensibilidade local, mesmo a gente estando fazendo um exercício global, a gente consegue esse efeito localizado. E aí você ia melhorar dessa somação temporal para daí depois a gente começar a fazer exercícios mais localizados. Entende? Nossa, muito legal. E Muito legal. daí a importância da gente entender tudo isso, porque como seu objetivo não é e não deveria ser ficar com o braço forte e tudo mais, eu não tenho por que fazer você fazer exercícios de braço que estimulem essa região, com você tendo essas respostas ao exercício, né? Mari, e já fica aqui a explicação para os meus seguidores, né? Porque eu entendo muito assim de ganho de massa muscular, né? Do papel da nutrição. E aí os meus amigos até brincam, né? Tem um vídeo que eu tô falando como ganhar massa muscular. Aí eu parecia lá com o bracinho fino. Já fica aqui a explicação por que eu sou bem magrinha, né, Mari? Pois é, então eu acho que é muito importante a gente entender que foi o início da nossa conversa, qual é o papel do exercício físico no tratamento da dor, né? Então, o nosso objetivo não é de deixar com que a pessoa fique forte, com mais massa muscular, essa não é a nossa preocupação. A gente precisa entender quais são as melhores estratégias para levar essa pessoa a ter não só um alívio de dor, porque eu também acho que é muito reducionista a gente pensar no exercício só para diminuir a intensidade de dor, mas pensando também nas capacidades funcionais. Então, se você fala para mim, poxa, não consigo fazer atividade que é prazerosa para mim, a luta marcial que eu gosto, o quanto que isso seria importante da gente, dentro do nosso programa de exercício físico, a gente fazer essa exposição gradativa que a gente comentou para que você pudesse retornar a essa atividade, né? O quanto que isso ia ser importante para a sua vida. Então, o
papel do exercício físico ele precisa ser para além dessas coisas que são mais conhecidas, né, do exercício do ponto de vista da estética e até mesmo da saúde de uma forma mais geral. Mari, você dá aula online? Aula de personal, assim, aula de exercício físico que você diz? Aula para me ajudar a fazer exercício para dor crônica. Eu Porque dou aí aula online. poderia ter o meu professor presencial se precisar e você ajudando ele, né? Uhum. Sim, eu acho que a pandemia, talvez esse tenha sido um dos grandes benefícios da pandemia, se a gente pode dizer que teve um benefício, né? Eu acho que foi a gente enxergar o quanto que era possível a gente alcançar outras pessoas nesse modelo de aula online. Então, hoje eu dou aula online, tenho clientes em vários lugares aí do Brasil. Já tive cliente no momento, nem estou dando, mas já tive cliente até fora do Brasil. Então, eu ainda faço atendimentos online, sim. Ah, muito legal, porque assim, eu também já atendi pacientes fora do Brasil, só que a nutrição é mais bate-papo, né? Uhum. Aí quando a gente pensa numa profissão que é algo mais físico, vamos dizer, muitos profissionais não fazem o atendimento online, né? Sim. Então, eu não sabia que com a educação física a gente conseguiria, mas é muito interessante, né? E é legal você falar isso, né? Porque muito antes da pandemia e desse modelo online, a minha forma de trabalhar já era muito de empoderar o aluno, sabe? Dele perceber as capacidades dele. Então, eu não sou aquela professora de que eu boto muita mão para corrigir aqui, para corrigir ali, porque não é esse o objetivo do exercício físico no tratamento da dor. E a gente também tem que desmistificar essa ideia de que tem uma única forma correta de fazer o exercício. Sabe? Se eu fizer o exercício um pouquinho torto, eu vou me machucar. Não é bem assim, Eu acho que né? é isso. Não é bem assim. Então, talvez eu esteja sendo meio repetitiva. Daí, mais uma vez, a importância da gente fazer uma educação em dor, né? Da gente, olha, não existe um único jeito certo de se movimentar, a gente pode construir isso junto. O efeito do exercício físico no tratamento da dor, ele é muito amplo. Então, tudo isso passa por uma conversa e a partir disso, o aluno se sente muito mais seguro para fazer o exercício físico de forma mais autônoma mesmo, sabe? Então, é super possível fazer o atendimento online e mesmo os alunos que fazem aula presencial comigo, eu praticamente não encosto neles, assim, né? Eu te diria que eu não encosto neles. Então, é muito legal, assim. Eu acho que é a gente levar uma outra compreensão do movimento para essas pessoas. Muito bom. A próxima pergunta, a gente já falou algumas coisas que é parte da resposta, mas a pergunta seria a seguinte: quais os benefícios do exercício físico nas dores crônicas? Já falamos muito, né? Já Mas acho que falamos. tem um pouquinho a mais para falar, né, Mari? Assim, né? Eu acho que é importante a gente falar que o exercício físico vai ter esses múltiplos benefícios que a gente já comentou aqui, né? Então, eu até falei também já que muitas pessoas perguntam para mim, ai, Mari, qual o exercício que eu tenho que fazer para melhorar a minha dor? É impossível responder essa pergunta sem avaliar a pessoa, sem saber qual é a história de dor que ela traz, né? Então, não tem um único tipo de exercício que vai servir para o tratamento de todas as dores crônicas. Então, realmente é uma coisa muito individualizada que precisa levar em consideração toda a história de dor daquela pessoa e todos os aspectos, todos os fatores que estão relacionados com aquela história de dor e com aquela experiência daquela pessoa, né? Então, se eu pudesse listar, assim, fazer uma listinha, eu acho que os benefícios do exercício no tratamento da dor vai ser de diminuir a intensidade da dor através dessa produção de substâncias analgésicas, vai ser de diminuir o medo de fazer algumas atividades, de melhorar as capacidades
de funcionais que a gente chama, né, que é a habilidade que a pessoa tem de fazer as atividades do dia a dia dela, seria de fazer com que a pessoa resgate uma atividade que seja importante para ela, que ela deixou de fazer por causa da dor. Fora os efeitos que a gente conhece também na regulação emocional, de melhorar estresse, ansiedade, que são fatores que amplificam as dores crônicas. Então, o exercício físico ele também vai agir sobre esses fatores, ajudando a diminuir a dor, na qualidade do sono. Então, são muitos efeitos aí realmente que a gente consegue atingir para tratar a dor através do exercício físico. Mari, a gente vê alguns estudos também que mostram que, por exemplo, pessoas que têm fibromialgia, algumas dores que são mais complexas, vamos dizer assim, como disfunção na TM, e acho que a dor generalizada também, é muito comum que a gente também tenha síndrome do intestino irritável, né? O exercício físico, ele traz esse benefício também, ajudando na regulação do funcionamento intestinal? Sim. Eu acho que é importante frisar aqui que assim, a gente conhece os efeitos do exercício físico na regulação intestinal, no sentido de que melhora o trânsito intestinal. Mas quando a gente fala de uma síndrome de intestino irritável, a gente está falando de uma dor crônica visceral, né? A gente está falando aí de uma dor que ela não é simplesmente relacionada ao funcionamento do intestino, né? Então, eu não quero entrar em coisas mais complexas aqui, mas muitas dessas dores crônicas, como a gente também comentou brevemente, elas estão relacionadas com alterações lá no nosso sistema nervoso central, lá no nosso cérebro. E a síndrome do intestino irritável, ela tem essa característica de ter alterações lá no nosso sistema nervoso central, que faz com que a pessoa tenha essas alterações lá no intestino. E aí o exercício físico, ele vem não só para ajudar o funcionamento do intestino propriamente dito, mas muito além disso, o exercício físico ele vai ajudar na modulação da dor através de uma reestruturação da forma como esse cérebro funciona, né? Então, o exercício ele tem essa capacidade de... Eu acho que a melhor palavra é reestruturação mesmo, assim, né? A gente vai modulando, a gente vai modificando a forma como o nosso cérebro funciona e até mesmo como que ele se organiza, né? Como é que os neurônios se ligam e tudo mais. E isso influencia na percepção de dor da pessoa. Então, em resumo, o exercício físico ele ajuda no tratamento da síndrome do intestino irritável, assim, de uma forma bem interessante. Muito bom. O exercício físico é maravilhoso, né, Mari? E como você falou, não só a síndrome do intestino irritável, mas também é muito comum pessoas que têm dor crônica terem constipação intestinal, mesmo quando não tem o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Às vezes elas têm alterações no sistema intestinal, e a gente também tem exercícios específicos que ajudam a melhorar a constipação, né? Então é muito legal também. Nossa, muito legal. Tem várias dores viscerais também, né? Endometriose, Sim. e tem outras também. O exercício físico acaba ajudando em tudo, né? Sim, sim. O exercício, ele realmente, a gente já tem isso bem relatado na literatura, de como que o exercício físico, ele é eficaz no tratamento de dores viscerais, né? Você falou aí da endometriose, a gente tem a síndrome do intestino irritável, a gente tem também dores relacionadas à relação sexual, né? Então, vulvodinha, enfim, várias coisas relacionadas ao assoalho pélvico ali em geral. Existe um outro universo que é muito desconhecido no tratamento da dor, que são profissionais, geralmente fisioterapeutas, que são especializados em dores relacionadas ao assoalho pélvico, né? E é muito legal, porque tem muita coisa interessante na literatura que ajuda nesses tipos de dor. Mari, quais são os principais desafios
seus principais desafios, né, como profissional de educação física no tratamento das dores crônicas? Vamos lá, eu acho que são muitos os desafios. Eu acho que um dos grandes desafios que eu encontro, a gente até falou um pouquinho sobre ele aqui, é de que a maioria dos pacientes, eles ainda chegam com a ideia de que a dor, ela vem de uma lesão, ela vem de alguma coisa que está machucada no corpo delas, e elas vêm muito com a orientação de que elas não podem fazer muitas coisas, né? E quando a gente se baseia nessa neurociência mais moderna da dor, a gente sabe que não é bem por aí. Então, o desafio, ele passa primeiro por essa compreensão do que é a dor crônica propriamente, e essa compreensão não só pelo público leigo, né, pelo paciente, mas muitas vezes até mesmo pelos profissionais de saúde, porque os próprios profissionais de saúde, muitos deles ainda enxergam também a dor como sendo causadas por essas lesões, por essas alterações na estrutura do nosso corpo, né? Por um desgaste de cartilagem, por uma fraqueza muscular, por alguma coisa que está relacionado ali com o tecido. E não é bem por aí. Então, a gente, enquanto educador físico, a gente vive numa... assim, dando um passo atrás, né? A gente vive numa cultura que enxerga o médico como um profissional que tem um saber maior, né? Então, dentro de uma cadeia, o médico ele está acima do educador físico, e muitas vezes esse paciente ele chega com um diagnóstico e com uma orientação médica que não condiz muito com o que de fato ele tem enquanto dor crônica, pensando nessa neurociência mais moderna da dor. Então, o desafio é da gente poder desmistificar toda essa compreensão, e ainda no papel de educador físico frente a uma opinião de um médico, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estar aqui nos nossos canais, né? Você aí no Nutrição Temática, eu no meu canal do YouTube, nas redes sociais, para a gente fazer com que essas informações cheguem a mais pessoas, né? E agora no programa Menos Dor, Mais Vida, que eu lancei também, para que mais pessoas possam ter acesso a essa compreensão do que é a dor como doença, né? E elas possam entender que o tratamento dessas dores está muito além do fortalecimento muscular, está muito além dessas outras perspectivas que a gente tinha do exercício anteriormente. Muito bom. E é muito legal porque no meu canal já tem um vídeo, né, do papel da educação física nas doenças renais. Agora a gente está fazendo esse nas dores crônicas. E eu gosto muito, né, dessa profissão também. E é muito legal a gente ver o profissional de educação física ampliando a sua área de atuação, né, Mari? Sim, sem dúvida. É muito legal mesmo. E eu acho que por isso que eu falo muito assim da importância dos profissionais se capacitarem, né, para que a gente possa cada vez mais mostrar para as pessoas e para os profissionais de saúde que a gente sim tem capacidade para lidar com essas questões, né? Não só com a dor, mas com as doenças renais, com a obesidade, com diversos outros problemas de saúde, onde o profissional de educação física tem um papel muito importante. E aí, só complementando a minha resposta, né, que eu falei que são muitos desafios, eu acho que um outro desafio muito grande, a gente falou um pouquinho dele aqui ao longo da nossa conversa também, é de fazer a pessoa que tem dor se movimentar, né? Então, eu acho que a tendência natural da pessoa é de querer repousar, de querer adotar um comportamento um pouco mais sedentário, até porque muitas vezes ela experimenta um aumento de dor quando ela se exercita ou quando ela faz alguma atividade do dia a dia muito intensa. Então, a gente, mais uma vez, conseguir levar essas informações para as pessoas, para elas entenderem que é possível, sim, a gente ter um programa de exercício físico para a gente conseguir os efeitos desejados desse exercício.
vai ser muito importante, né? Então eu acho que essa adesão ao exercício físico é um grande desafio. Muito bom, Mari. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Gostei muito do nosso bate-papo. Sempre que quiser, tiver ideia de algum tema, você está convidada para vir participar do meu canal. Gostaria de lembrar os inscritos para assistirem todos os vídeos da série de vídeos sobre dor crônica, porque, como nós ressaltamos aqui, o tratamento é multidisciplinar, então não adianta a gente só tomar o remédio, só fazer físio, só fazer exercício, tem que ser um conjunto. Então, os vídeos foram pensados realmente para ajudar nós pacientes, né? Eu me incluo também nos pacientes, a termos mais autonomia e saber identificar o problema que a gente tem e onde buscar os profissionais que vão nos ajudar, né? Sim. Bom, eu quero agradecer enormemente aí o convite para estar aqui nesse bate-papo, foi super gostoso. Espero que eu tenha contribuído aí não só com você, mas para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. E eu costumo assim sempre terminar as minhas falas falando assim que dor tem tratamento, né? Então assim, para as pessoas não desistirem, não desanimarem, para elas procurarem os profissionais que são especialistas em dor, porque hoje a gente tem muita coisa bacana aí à nossa disposição para que as pessoas possam ter um melhor gerenciamento das suas dores. Então, espero ter ajudado um pouquinho para que isso chegue a essas pessoas. E é isso. Vai ser um prazer aí a gente ter outras conversas no futuro. Eu agradeço o convite. Com certeza ajudou muito, Mari. É isso, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até. Tchau, tchau.